Olá pessoal, este é um trabalho da Faculdade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, realizado pelo PIBID Ciências Biológicas. Hoje iremos abordar o reino protoctista, e os discentes responsáveis por essa apresentação serão Giovana Bonfim, Natália Machado e Lucas Fernandes. Este é um conteúdo da terceira semana do PET Volume 4, para o segundo ano, com o eixo temático Biodiversidade. Fala pessoal, tudo certo? Nessa videoaula nós vamos falar sobre o reino protoctista, que também pode ser chamado de protista, mas essa é uma linguagem mais antiga, embora ainda seja muito utilizado por alguns livros. Mas a forma mais atualizada e correta de se falar é reino protoctista. E dentro desse reino estão presentes os protozoários e também as algas. As algas que muitas pessoas acham que são plantas, né? Mas, na verdade, existem algumas características que a diferem das plantas. Mas vamos falar disso mais adiante. O que podemos adiantar é que existem várias evidências científicas que sugerem que as plantas evoluíram das algas verdes, lá no período paleozoico. Mas nesse primeiro momento, vamos estar falando dos protozoários e mais para frente abordaremos as algas. Então, o termo, a palavra protozoário, ela vem do grego, em que proto significa primeiro ou primitivo e zoon quer dizer animal. Antigamente, os protozoários eram classificados como um filo do reino animal, descritos como micro-organismos unicelulares heterotróficos, semelhantes aos animais. No entanto, com a nova classificação, com base na locomoção e pela semelhança com as algas unicelulares, eles passaram a apresentar características mistas, semelhantes a animais e vegetais, e por isso foram incluídos no reino protoctista. Mas para compreendermos de fato quem são os protozoários, vamos estar apontando algumas características gerais desses micro-organismos. Então, eles são seres eucariontes, ou seja, suas células são eucarióticas. Eles apresentam ali algumas características que são a membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Em resumo, são aquelas células maiores, cheias de organelas e mais complexas. São unicelulares. São formados por apenas uma célula. Isso mesmo, uma célula que desempenha todas as funções vitais de um organismo. São seres heterotróficos. Não produzem seu próprio alimento. Sua alimentação ela é dada através de compostos orgânicos, tanto da matéria orgânica de cadáveres, como de micro-organismos vivos, algas, bactérias e também de outros protozoários. São organismos de vida livre e a grande maioria vive em água doce ou salgada, em regiões lodosas, que são aquelas regiões cheias de lodo e com bastante umidade. E alguns protozoários, eles vivem no interior do corpo de animais invertebrados e vertebrados, incluindo também a gente, a espécie humana. Em muitos casos, essas infestações causam doenças como a amebíase, a leishmaniose, doença de Chagas e outras. Contudo, há alguns protozoários que trocam benefício com outros seres vivos, em uma relação que chamamos de mutualismo. Ou seja, é uma relação em que ambas as espécies envolvidas se beneficiam. Esse é o caso do protozoário do gênero Triconinfa, que são protozoários que vivem dentro dos cupins. Os cupins se alimentam de madeira e com isso ingerem celulose, e ela não pode ser digerida por eles. E é aí que o Triconinfa, que vive no intestino desses animais, realiza o processo de digestão da celulose. Então, ali ocorre uma situação em que um necessita do outro, pois o cupim necessita digerir a celulose e o protozoário necessita de abrigo e alimento. Aqui temos o protozoário do gênero Paramecium. O tamanho dos protozoários varia
entre 10 e 50 micrômetros, mas alguns podem chegar até 1 milímetro de comprimento. A organização celular dos protozoários é complexa e há organelas bem desenvolvidas, e entre elas nós temos o vácuo digestivo, no qual ocorre a digestão intracelular das partículas de alimento que são ingeridas por fagocitose. Temos também os vacúolos contráteis, que são semelhantes a bexigas, e elas acumulam o excesso de água de canais radiais que são absorvidos por osmose de seu ambiente hipotônico, ou seja, um ambiente com pouca concentração de soluto, e os expelem periodicamente através da membrana plasmática. A superfície dos Paramecium ela é recoberta por milhares de cílios que servem para a locomoção e também auxiliam na alimentação, movendo o alimento para uma boca celular através da fenda oral. Temos também o micronúcleo e o macronúcleo. O micronúcleo é o menor núcleo dos dois núcleos vistos em protozoários ciliados. Ele contém o material genético da linha germinativa do organismo, ou seja, é ele que controla as funções reprodutivas do organismo. Já o macronúcleo, como o próprio nome diz, é macro, algo maior, é o maior núcleo presente nos protozoários ciliados. Ele contém genoma somático, que carrega as informações de hereditariedade do organismo. Comparado ao micronúcleo, o macronúcleo ele consiste em uma quantidade maior de DNA em centenas a milhares de cromossomos. A reprodução dos protozoários ela pode ser sexuada ou assexuada. A maioria dos protozoários se reproduz assexuadamente por reprodução binária, em que a célula cresce até determinado tamanho e divide-se ao meio, originando ali dois indivíduos. Alguns podem se reproduzir por meio de divisão múltipla. Nesse caso, a célula multiplica o núcleo diversas vezes por mitose, antes de se fragmentar em inúmeras células pequenas. Os protozoários também apresentam processos sexuais para a reprodução. No tipo mais comum de reprodução sexuada, dois protozoários de sexos diferentes originam um zigoto, que posteriormente passa por meiose e origina indivíduos geneticamente recombinados. Bom, nessa imagem nós temos ilustrado o processo de reprodução sexuada de protozoários, e ela ocorre da seguinte maneira. No primeiro momento, duas células de cepas conjugantes compatíveis, elas se alinham lado a lado, se fundindo ali parcialmente. Posteriormente, ocorre a meiose de micronúcleos, e essa meiose produz 4 micronúcleos, que são haploides. 3 micronúcleos em cada célula vão se desintegrar, e o micronúcleo restante, em cada uma das células, ele se divide por mitose. É nesse momento que ocorre ali a troca de material genético. As células permutam um micronúcleo. Feita a troca desse material, ocorre a separação das células. E, dentro de cada protozoário, irá ocorrer a fusão desses micronúcleos. Após 3 ciclos de mitose, ocorre ali a produção de 8 micronúcleos. Desses 8, 4 micronúcleos se tornarão macronúcleos. E por fim, 2 ciclos de fissão binária, ou seja, de divisão celular, irão produzir 4 células filhas, geneticamente recombinadas. A classificação dos protozoários ela é feita a partir do tipo de locomoção do protozoário. Há 6 tipos de classificação para protozoários, mas digamos que as 4 primeiras que vamos mostrar aqui são as mais importantes. Começando pelos rizópodes. Os rizópodes, eles possuem o tipo de locomoção pseudópode, realizado, por exemplo, pelas amebas. São protozoários que se locomovem por pseudópodes, que são falsos pés. Os rizópodes,
eles usam a membrana plasmática como uma espécie de alavanca. Como a gente vê aqui na imagem, ela se prende a uma superfície e se fixa, e depois ela puxa o corpo do protozoário. É um tipo de movimento que chamamos de movimento ameboide. Já os ciliados são protozoários que possuem cílios. Então, eles batem esses seus cílios e assim conseguem se locomover, assim como fazem os protozoários do gênero Paramécio, que vimos anteriormente. Já os flagelados são os protozoários que se locomovem por flagelos. Então, podem ser um flagelo, 2 ou mais flagelos. Também temos os esporozoários, apicomplexa ou esporozoa. Esses são seres que não têm estrutura de locomoção, ou seja, são sem estrutura. Eles contêm esse complexo apical, e daí que vem o nome, apicomplexa, que serve para penetrar na célula de seu hospedeiro. Portanto, todos os esporozoários são parasitas. Temos também os foraminíferos e os actinopódes. Os dois grupos também emitem pseudópodes, mas esses pseudópodes eles são diferentes dos isópodes. Por isso que eles são classificados de forma diferente. Os pseudópodes desses organismos são essas estruturas super finas e longas, que conseguimos ver aqui na imagem. Agora vamos abordar outro organismo que pertence ao reino protoctista, que são as algas. A palavra alga ela vem do latim, que significa planta marinha. Mas se ligue, a alga não é planta e nem toda alga vive na água. Elas podem viver em ambientes terrestres associados a fungos, em uma relação mutuamente benéfica chamada simbiose, como ocorre, por exemplo, com os líquens. Ah, mas por que as pessoas chamam então a alga de planta? Bom, as algas, assim como as plantas terrestres, elas são organismos eucariontes e autótrofos fotossintetizantes, ou seja, produzem o próprio alimento. Além disso, elas são os maiores produtores de gás oxigênio. Muita gente acha que as plantas que são os maiores produtores de gás oxigênio do planeta, mas elas são responsáveis por apenas 10% do oxigênio produzido. Os outros 90% eles são produzidos por algumas bactérias, mas principalmente pelas algas. Além disso, ela tem importância na cadeia alimentar, pois serve de alimento para diversos outros seres. Agora, um ponto importante, uma característica importante que diferencia as algas das plantas é a não dependência da mãe para a nutrição, diferentemente das plantas que dependem do organismo materno para que ocorra essa nutrição. O grupo das algas é bastante diversificado e atualmente ela compreende vários filos, podendo ser unicelular ou multicelular. Unicelular, como sabemos, é uma alga que seria composta por apenas uma célula. Já a multicelular, ela é formada por um conglomerado de células. O corpo de uma alga multicelular é chamado de talo, e não caule, como nas plantas. E essa é uma diferença do porquê as algas não são plantas. Além disso, elas também são avasculares, ou seja, não há a presença do xilema e floema, que são os vasos condutores de seiva. Dependendo da espécie da alga, suas células podem conter um ou vários cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese. Na maioria das algas, as células são revestidas por uma parede celular composta de celulose, que é geralmente combinada a outras substâncias, como o agar, a carragenina ou o carbonato de cálcio, dentre outras. E alguma dessas substâncias ela tem grande interesse econômico, como o agar-agar, que é utilizado como meio de cultura para bactérias e fungos, geralmente utilizado para realizar estudos em centros acadêmicos, até no ensino médio em algumas escolas.
e a carragenina, que é uma substância utilizada para a produção de corante, até corante de alimentos. E elas também estão envoltas na produção de biodiesel. Elas vivem em rios, lagos, mares ou associadas a outros organismos, como já falamos, que são os líquens. Elas podem ser planctônicas, que são as que ficam flutuando na superfície, e são essas algas e outros seres planctônicos fotossintetizantes que constituem o fitoplâncton. Ou elas também podem ser bentônicas, que são as que vivem associadas, aderidas a algum substrato, como o fundo de um rio ou a superfície de uma rocha. Um dos critérios para dividir as algas em grupo é quanto ao tipo de pigmento apresentado além da clorofila. Todas as algas elas têm clorofila, portanto, todas têm no seu interior a cor verde. Mas algumas, além da clorofila, têm outros pigmentos, que variam entre marrom e vermelho. Em alguns grupos, essa pigmentação é tão forte que camufla a cor verde. Então, há o grupo das algas verdes, que são as clorófitas, das algas marrons, as feófitas, das algas vermelhas, as rodófitas, das algas douradas, as crisófitas, e além de outros grupos, como as diatomáceas, que contém a parede celular composta de sílica, dos euglenoides, que são micro-organismos flagelados que vivem em água doce, e dos dinoflagelados, que são dotados de 2 flagelos. Assim como nos protozoários, as algas podem ter uma reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, as algas unicelulares elas reproduzem por divisão binária. Algas multicelulares filamentosas podem se reproduzir por fragmentação, que é um processo em que o talo simplesmente se fragmenta e origina novos indivíduos. E diversas espécies se reproduzem por esporulação, que é um processo em que se formam assexuadamente células reprodutivas denominadas esporos. Já o processo de reprodução sexuada das algas envolve a fusão de 2 gametas haploides, com a formação de um haploide e diploides, que é denominado alternância de gerações, que também ocorre na maioria das plantas terrestres. Bom, aqui nessa imagem nós temos ilustrado o ciclo alternância de gerações. Então, nesse primeiro momento, nós temos um esporófito, que é 2N. Esse esporófito ele é encontrado geralmente na água logo abaixo da linha das marés, preso às rochas por apreensórios ramificados. No talo desse esporófito existe uma estrutura que chamamos de esporângio. E o esporângio ele é responsável por produzir o zoósporo. E os zoósporos eles são estruturas semelhantes, mas cerca da metade deles irá se desenvolver em gametófitos masculinos e a outra metade irá se desenvolver em gametófitos femininos, em um processo de meiose. Os gametófitos eles são esses pequenos filamentos ramificados que crescem sobre as rochas infralitorais. Então, os gametófitos eles são indivíduos de talos haploides e apresentam células que se multiplicam por mitose e que lá na maturidade irão se diferenciar em gametas haploides, que são os femininos, e os masculinos, que são essas estruturas aqui flageladas. Esses, os masculinos, eles se libertam do gametófito e nadam até o gameta feminino e fundem. E nessa fusão ocorre a produção do zigoto. E esse zigoto, ele é um zigoto diploide. E é o desenvolvimento desse zigoto que vai originar um novo talo diploide, ou seja, um novo esporófito, que na maturidade vai realizar todo o processo novamente. Bom, essa foi a nossa aula sobre o reino protocutista. Ficou com alguma dúvida? Deixe nos comentários e até a próxima!